Depois de 5 episódios, com várias subidas e descidas, a última parte da série entrega o que ela tinha de mais único para oferecer. Um embate entre mestre e aprendiz que vai além dos sabres de luz, que atinge toda a profundidade das emoções dos dois. E a execução vai além do esperado e entrega um dos dilemas mais intensos já vividos entre o Anakin e o Obi-Wan. Apesar da série também acabar tomando alguns caminhos que ofuscam algumas das características mais importantes deles. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o 6º episódio de Obi-Wan Kenobi, esse capítulo que encerrou a temporada com uma entrega bem intensa, de momentos realmente bem densos. Então vamos direto ao assunto, porque o papo hoje é longo. A estrutura do episódio tem uma divisão muito bem definida entre dois núcleos, o do Obi-Wan e o da Reva, que vão se intercalando ao longo da história até se complementarem no fim de tudo. Então, para conduzir o review, vamos começar com a parte principal do Obi-Wan e, no fim, a gente segue pelo núcleo da terceira irmã. No início do episódio, a cena da perseguição do Império faz uma rima com uma das cenas mais emblemáticas de Star Wars, que é a primeira cena de toda a saga, lá na fuga da TNV-4. E essa relação entre as duas sequências forma a construção de um ciclo, de uma luta que começou no passado para abrir as portas para os rebeldes do futuro. O Roken lidera um dos movimentos de resistência que formariam a Aliança Rebelde, que, como ele diz, é uma luta que só está começando. A Leia recebe uma parte do que vai ser o seu papel como rebelde. E o Obi-Wan assume o papel do mentor que passa o bastão adiante para os próximos heróis da história, declarando como as próximas gerações do futuro que precisam sobreviver nessa luta. Então essa abertura acompanha a origem de uma luta da Aliança Rebelde e da Leia que a gente já sabe que vai ser vencida. O que foi uma forma bem interessante de concluir o tema da esperança que a Leia vem conduzindo ao longo de toda a série. You are all the future. You are the future. You're what needs to survive. Agora vamos falar da parte principal do episódio, a revanche. Uma característica curiosa do Vader é que o fato dele ser caracterizado principalmente por ser forte faz com que o potencial dele seja constantemente ocultado, porque nem sempre ele precisa usar a sua verdadeira força. E é por isso que a gente vê tantas lutas onde ele quase brinca com o seu oponente, como acontece no episódio 5 contra o Luke e também nas primeiras lutas dessa série, nas vezes em que ele exibe aquela postura confiante tão emblemática dele. Só que dessa vez a movimentação explosiva do Vader deixa claro que ele está entregando tudo de si, desde o primeiro golpe da luta, quando ele usa aquele mesmo ataque super agressivo mostrado lá nos flashbacks, que é um golpe de alguém com sede de vitória. Então, em nível de ação, a coreografia transmite muito bem a urgência que esse combate representa para esses dois personagens. Apesar do combate em si ser grande parte do espetáculo, a verdadeira complexidade da luta está nas intenções desses dois personagens, por causa de toda a história que eles carregam juntos. Na hora em que o Vader toma a vantagem e enterra o Obi-Wan, as vozes do Anakin invocam a sensação de culpa do Obi-Wan, que ele vem demonstrando ao longo da série. Só que nessa aprovação, o Obi-Wan reencontra na Leia e no Luke a motivação que dá força para ele superar o conflito. Então a grande diferença entre o Vader e o Ben Kenobi nesse combate é que enquanto o Vader luta por si, só para se vingar, o Obi-Wan luta para proteger, em nome de um bem maior. E nesse conflito de duas motivações opostas, o altruísmo do Obi-Wan se prova maior que o egoísmo do Anakin, o que faz com que ele reverta o mesmo tipo de ataque usado contra ele, contra o seu inimigo. Depois que a máscara do Vader é aberta, o diálogo entre ele e o Obi-Wan aprofunda muito bem algumas das questões mais expressivas sobre os dois personagens. E agora vamos analisar parte por parte dessa sequência, porque cada linha do diálogo dela leva os personagens para direções bem diferentes. Primeiro, quando o Obi-Wan se depara com a face do Anakin,
A forma como ele se abre para sua compaixão é um reflexo da sensação de culpa que ele carrega desde a queda da República. Ele diz pro Anakin no episódio 3 que falhou com ele. Então o jeito como ele pede desculpas agora é uma continuidade desse mesmo sentimento. I'm sorry, Anakin. No momento em que o Anakin diz que ele não foi uma falha do Obi-Wan, ele não tá fazendo isso para desculpar o Obi-Wan ou aliviar a culpa dele. Pelo menos não conscientemente. Na verdade, o Anakin quer impor o seu poder contra o Obi-Wan, porque ele não quer se colocar como alguém que é resultado da falha de outra pessoa, mas sim do poder dele mesmo. Então, ao mesmo tempo em que a destruição do Anakin era motivo de culpa para o Obi-Wan, ela é usada como uma prova de força para o Vader. Só que o interessante é que essa é uma prova falsa, já que ela vai ser contrariada no futuro da saga. O Vader diz que destruiu o Anakin da mesma forma que também vai acabar com o Obi-Wan. Só que tudo isso está errado. Ele tá tão acabado nessa hora que ele não consegue nem andar. Então é óbvio que ele não tem a menor chance de acabar com mais ninguém. E até a forma como a voz dele oscila indica isso, como sinal desse estado totalmente incapaz em que ele se encontra. Anakin's gone. E além disso, a destruição do Anakin também é uma farsa. Porque a gente sabe que ele ainda estava ali no fundo da armadura e que ele voltaria para o lado da luz para salvar seu filho e o futuro da galáxia inteira. Então essa declaração de vitória do Vader sobre o Anakin é uma ilusão de um momento de perda dele, onde a única coisa que ele ainda pode conquistar é a sua própria tragédia, porque sem isso ali, ele não teria mais nada. E toda a execução da cena entrega muito bem todas as nuances das motivações envolvidas na sequência. O diálogo começa como um pedido de perdão, envolvido pela luz azul dos Jedi, mas que acaba como uma declaração sombria, iluminada pelo sabre vermelho de um Sith. E o jeito como o sabre do Obi-Wan realça as lágrimas dele, justamente quando Vader diz que matou o Anakin, forma um retrato muito expressivo sobre tudo que ele está enfrentando. You didn't kill Anakin Skywalker. Esse diálogo foi a melhor parte do episódio, talvez da série inteira, e grande parte desse sucesso vem, mais uma vez, das atuações do Ewan e do Hayden, que fizeram simplesmente uma das performances mais emblemáticas da história desses dois personagens. A gente já tinha visto um discurso que refletia a decepção do Obi-Wan no episódio 3, mas agora o Ewan consegue pegar outra veia, representando uma entrega completa do Obi-Wan para um sentimento de arrependimento. E um detalhe inesquecível dessa parte é que chega a ser macabro ver o Vader expressar gosto pelo seu próprio sadismo naquela cena em que o Hayden ri lentamente por trás da máscara. No final da cena, a reação do Obi-Wan à corrupção que ele enxerga no Vader permite que ele encontre um certo alívio na sua culpa, por fazer com que ele veja como o Anakin fez escolhas próprias, que não dependiam só dele como mestre. E esse desenvolvimento específico aprofunda uma parte fundamental das intenções do Obi-Wan no futuro da trilogia clássica, que é a forma como ele não vê mais tantas esperanças para o Vader. There is still good in him. He's more machine now than man, twisted and evil. A gente sabe que o Obi-Wan estava errado ao perder a esperança sobre o Vader. Isso é uma falha do julgamento dele. Só que mesmo com esse engano, a saga Skywalker sempre conseguiu justificar perfeitamente o porquê do Obi-Wan pensar dessa forma, através de todas as escolhas erradas que ele viu o Anakin fazer, várias e várias vezes. E um dos grandes trunfos dessa série é conseguir construir mais uma vivência impactante o suficiente para aprofundar ainda mais as futuras motivações do Obi-Wan, principalmente sobre as descrenças dele em relação ao Anakin. Then my friend is truly dead.
Mas, por outro lado, a série encerra esse quebra-pau entre mestre e aprendiz, com o Obi-Wan deixando o Vader para trás, o que particularmente eu vejo como um desenvolvimento diferente do que já foi feito em momentos muito importantes do Obi-Wan nos filmes originais de Star Wars. E para falar melhor sobre isso, é interessante a gente relembrar algumas partes da saga Skywalker. Lá no episódio 3, o Obi-Wan abriu mão do golpe de misericórdia contra o Anakin por causa de 2 motivos principais. Primeiro, ele acreditava que o Anakin seria queimado até morrer, o que seria o resultado natural do que estava acontecendo ali. E por causa disso, ele não deu o golpe final no Anakin, porque ele não queria enfrentar a dor de acabar de vez com esse aprendiz que ele amava. Então, no fim das contas, o que acontece é: o Obi-Wan escolhe deixar o Vader para morrer no que seria uma morte certa no fogo de Mustafar. E avançando para a trilogia clássica, o Obi-Wan continua firme nessa escolha de que o Vader deveria ser morto. No episódio 6, quando o Luke já está forte o suficiente, o Obi-Wan diz que se ele não matar o Vader, o Imperador vai vencer a guerra. Então ele define muito bem que, na visão dele, o Anakin deveria ser morto para o bem da galáxia. I can't kill my own father. Then the Emperor has already won. You were our only hope. Então, no esquema geral da coisa, ao longo da saga Skywalker, desde o episódio 3 até a trilogia clássica, o Obi-Wan tem uma escolha constante, que é não ter esperança sobre o Vader e acreditar que ele deveria ser morto em nome da paz. E essa motivação é fundamental para esse personagem, porque ele luta por ela e até incentiva o Luke a seguir pelo mesmo caminho. Ele tem a chance de incentivar uma redenção para o Vader, mas ele nega isso e reforça que ele deve ser morto. I can't do it, Ben. You cannot escape your destiny. You must face Darth Vader again. Só que nesse episódio da série, o Obi-Wan faz uma escolha diferente, porque ele deixa o Vader para trás e abre mão da morte dele. O que é uma decisão que acaba desenvolvendo o Obi-Wan numa direção diferente das intenções que ele teve tanto no fim das prequels quanto na trilogia clássica. E a questão aqui não é só uma questão de continuidade, mas sim de uma característica importante desse personagem que não estava muito presente aqui na série, que no caso é a condenação do Anakin, que a gente sabe que o Obi-Wan ainda vai levar adiante no futuro. Eu reconheço que a série apresenta essa piedade do Obi-Wan como algo motivado pelas emoções dele nesse momento, pelo fato dele estar redescobrindo o destino do Anakin. Mas, pessoalmente, eu acredito que o Obi-Wan tinha tudo para ter sido representado com as virtudes que ele sempre teve, mas também assumindo as escolhas controversas que ele fez nos filmes originais, incluindo a condenação do Anakin, que é uma característica que vai justificar muitos comportamentos dele a partir dessa história. Agora vamos falar sobre o núcleo da Reva. A trama da caçada da Reva pelo Luke não tem espaço para provocar um grande senso de risco, porque todo mundo sabe que ele, a Beru e o Owen vão estar perfeitamente bem lá no futuro do episódio 4. Mas, dentro dessas limitações, a intensidade bem fervorosa das motivações do Owen e a Beru para protegerem o Luke consegue dar um senso de propósito para a pequena luta deles. Sobre a redenção da Reva, ela já vem sendo indicada em vários pontos dos últimos episódios. Ela não lutava simplesmente em nome do mal, mas sim para vingar uma verdadeira injustiça. Então o espaço para a evolução dela já estava bem estabelecido nessas motivações. E a redenção cumpre o que é obrigatório da sua proposta, entregando um arco que é convincente, mas que também não marca um grande senso de desafio para esse momento tão decisivo para ela. O aproveitamento da Reva acaba sendo mais interessante na cena seguinte, quando ela compartilha suas vivências comuns com o Obi-Wan. Todo o conflito da Reva é uma consequência direta das escolhas passadas do Anakin e do Obi-Wan. Então, um momento de conclusão que une os dois é o encerramento de um ciclo que começou
justamente entre eles. Who you become now, it is up to you. Depois disso, a gente tem 2 participações de personagens ultra emblemáticos para esse universo. Temos o Imperador Palpatine, do Ian McDiarmid, e é claro que o Qui-Gon Jinn, do Liam Neeson. A série toda é conduzida com paralelos entre Obi-Wan e Anakin, e é interessante ver que até os mestres deles, que eles reencontram no final da temporada, complementam esse paralelo do que os 2 personagens vivem. O Vader escolhe um caminho sombrio e acaba tendo que enfrentar um mestre que reprime o que ele é, enquanto que o Obi-Wan reencontra um mestre que simboliza simplesmente a aceitação dele. Porque quando ele aceita a si mesmo, ele pode aceitar o mestre que estava sempre ali do lado dele. I was always here, Obi-Wan. You just were not ready to see. Então esse foi meu review sobre o 6º e último episódio de Obi-Wan Kenobi. Aquele diálogo do Vader com o Anakin realmente foi o ponto alto do episódio, da série inteira, como eu já falei, foi uma troca muito intensa que explorou motivações bem específicas desses personagens que eu gosto muito. Então, apesar de algumas decisões de execução que não foram as melhores pro meu ponto de vista, pelo menos, a série termina realmente com um ponto alto em relação ao que ela já vinha desenvolvendo até então. Pergunto pra vocês o que vocês acharam desse último capítulo e aproveito para agradecer muito ao apoio que vocês deram aqui na cobertura do canal sobre a série nessa temporada inteira. E pra quem chegou aí nessa última leva de vídeos, espero que curtam os próximos vídeos do canal daqui pra frente, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu e um abraço.